Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A paz do Senhor Jesus, o amor de Maria Santíssima esteja com você e com toda a sua família, e com a graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, nós nos encontramos aqui pelas ondas da Rádio Paranaíba FM, para juntos estarmos meditando o Evangelho de hoje. E eu vou estar meditando com você o Evangelho segundo Lucas, capítulo 16, versículo 19 ao 31. Que o Espírito Santo ilumine cada um de nós, né? E que nós possamos colocar em prática o que o Espírito Santo quer falar para nós através dessa meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. A parábola do rico e Lázaro, o indigente. Havia um homem rico que se vestia de purpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Junto à sua porta ficava sentado no chão um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, querendo matar a fome com o que caía da mesa do rico. E até os cães vinham também lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. No Hades, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou: Pai Abraão, tem pena de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Abraão, porém, respondeu: Filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós, por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderia atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda então Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, que ele os avise para que não venham também eles para este lugar de tormentos. Abraão, porém, respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até ele, certamente se arrependerão. Abraão, porém, lhe disse: Se não escutam a Moisés, nem os profetas, mesmo se alguém ressuscitar dentre os mortos, não se deixarão convencer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo, estamos na segunda semana do tempo da Quaresma, tempo de penitência e oração e de mudança de vida. Então que nós possamos aí lutar todos os dias, né? Sempre em oração, sempre também mudando de vida e colocando a vontade de Deus em prática na nossa vida, aqui nessa caminhada passageira nesse mundo. E hoje este evangelho vem falar claramente para nós do céu e também do inferno. Que Deus nos livra do fogo do inferno, da condenação eterna. E meu irmão, minha irmã, nem toda riqueza é sinal de bênção.
e nem toda a pobreza é sinal de maldição. Hoje, o Senhor Jesus, através dessa parábola, ele quer falar algo para nós, já está falando algo para nós. Meu irmão, minha irmã, veja bem o que o Senhor fala para nós aqui no versículo 19. Havia um homem rico que se vestia de purpura e linho fino e dava festas esplêndidas todos os dias. Então, esse rico aqui, ele era um cara bem poderoso, né? Porque ele vestia das melhores vestes, né? E davam festas todos os dias. E ele, certamente, nós podemos perceber aqui que não dava crédito à palavra de Deus e à vontade de Deus. Meu irmão, minha irmã, ser rico não é pecado, mas aqueles que ficam ricos, passando os outros para trás, dando calote nos outros, isto aí Deus condena. Agora, a pessoa que luta para adquirir seus bens, né? As pessoas aí que lutam todos os dias, né? Trabalham na sinceridade para adquirir seus bens. Isso aí é uma graça de Deus, é um dom de Deus. E também, nem toda a pobreza é sinal de maldição. Mas hoje também, muitos pobres usam da pobreza para se dar bem. Isto Deus condena. Meu irmão e minha irmã, nós estamos aqui neste mundo de passagem. E nós sabemos que existe muitas pessoas, né, aí que às vezes colocam o pobre de escanteio. Assim como a palavra fala para nós aqui de Lázaro. Lázaro, ele recebeu nessa vida a pobreza, né? E Lázaro aqui na Bíblia para nós representa as pessoas mais frágeis. E Abraão neste evangelho também representa Jesus. Então Jesus, ele quer falar algo para nós aqui neste momento. E meu irmão e minha irmã, nós precisamos de colocar a vontade de Deus no nosso dia. Nós precisamos colocar a vontade de Deus na nossa caminhada, na nossa missão. Nós não podemos desprezar o pobre. Hoje, esse evangelho, ele chama atenção para cada um de nós a sermos fraternos, acolher aquelas pessoas que precisam de um apoio, mas acolher com sinceridade. Como eu falei para vocês, hoje, infelizmente, nos nossos dias, muitos usam da pobreza para se dar bem. Eu já deparei com isso já, viu, meu irmão, minha irmã? Fazendo atos de caridade e, como diz, depois a gente percebi que realmente a pessoa que eu ajudei estava, como diz, se dando bem, usando ali daquela pobreza, sabe? Então nós precisamos de ter discernimento até para ajudar as pessoas mais frágeis. Mas hoje também, meu irmão, minha irmã, o que o Evangelho quer falar para nós? Que Deus, ele não faz distinção de pessoas. Aqui nós podemos perceber que Lázaro morreu e esse rico morreu. Então quer dizer, a morte vai chegar para todos nós. Para os ricos, para os pobres, para os mais fragilizados. A morte um dia vai chegar. E ai daqueles que ficam apegados nos seus bens, nas suas riquezas. Eu me lembro aqui de uma pregação de um bispo que teve aqui no Rio Paranaíba, na festa do padroeiro, muitos anos atrás. Eu me lembro quando ele falou assim, caixão não tem gaveta. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, todos os bens vão ficar aqui na terra. E nós sabemos que existe muitas pessoas soberbas, né? Que colocam, né, o dinheiro
à frente de tudo, né? O dinheiro é tudo na vida e esquece de Deus. Meu irmão, minha irmã, hoje o que quer dizer para nós aqui? Nós precisamos lutarmos para que um dia nós possamos estar no céu. Veja bem o que a palavra para nós, ela fala claramente do inferno e fala claramente para nós do céu. E veja bem aqui, né? A palavra vai dizendo para nós no versículo 26. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até vós. Então quer dizer, a pessoa que é salvo, a pessoa que vai ser salvo no céu, ela vai estar no céu eternamente com Jesus para todo sempre. E aquele que for condenado, será condenado no inferno para todo sempre. E de lá ele não poderá sair mais. Assim também como quem for salvo vai herdar a vida eterna com Jesus no céu para todo sempre. Então, para nós que somos cristãos, que acreditamos na ressurreição de Jesus, meu irmão, minha irmã, nós não podemos brincar com nossa salvação. E nós percebemos aqui que esse rico, nós percebemos que ele não temia a Deus. E ele foi condenado por quê? Pela sua soberba. Porque ele deixou de buscar a Deus, ele deixou de adorar a Deus. Essa parábola que Jesus fala para nós aqui, meu irmão, minha irmã, essa parábola é muito forte para nós e nós estamos aí nesse século 21, esse século que nós estamos aí vendo tantos acontecimentos, tantas pessoas que desprezam o mais frágil, tantas pessoas que colocam os mais frágeis para baixo, tantas pessoas que são soberbas. Existem também pobres soberbos, assim como ricos soberbos. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falei para vocês, nem toda riqueza é sinal de bênção e nem toda pobreza é sinal de maldição. Meus irmãos e minhas irmãs, o céu é eterno e o inferno é eterno também. E hoje falam muito de salvação, mas não falam do inferno. E o inferno existe, e o inferno é quente, e aquele que for condenado, meu irmão, minha irmã, sofrerá tormentos por toda a eternidade. Percebemos, meu irmão, minha irmã, que nós não podemos brincar com a nossa salvação? Nós estamos no tempo da Quaresma, nesse tempo propício para todos nós que somos cristãos, essa preparação para a Páscoa do Senhor. E cada dia, a cada momento, Jesus nos dá uma oportunidade. Meu irmão, minha irmã, hoje nós estamos tendo essa oportunidade de refletirmos juntos este evangelho de hoje, aonde essa parábola fala para nós claramente, aqueles que vivem apegados nos seus bens, aqueles que esquecem de Deus, aqueles que colocam a riqueza acima de tudo, meu irmão e minha irmã, serão condenados. Porque não dão créditos a Deus. Mas, meu irmão, minha irmã, nós estamos tendo essa oportunidade aqui agora de rever nossas atitudes. Será que nós estamos dando crédito à palavra de Deus? Será que nós estamos sendo cristãos verdadeiros? Será que nós estamos colocando em prática a vontade de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, procuremos fazer a vontade de Deus para não corrermos o risco de sermos condenados ao fogo do inferno. E, meus irmãos e minhas irmãs, quantos pobres são desprezados, esquecidos? Quantos pobres existem no nosso dia, na nossa cidade, no nosso país, na nossa comunidade? Então, que nós possamos fazer um discernimento e ajudar as pessoas que realmente precisam. Sejamos fraternos. Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos também fazer caridade para sermos vistos. Meus irmãos e minhas irmãs, Deus não faz distinção de pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, a palavra é clara para nós. O rico foi condenado ao inferno. E meus irmãos e minhas irmãs,
Como eu já falei, a morte vai chegar para todos nós. E caixão não tem gaveta. Toda a riqueza vai ficar aqui para trás. Mas que nós possamos sermos fraternos. Que nós sejamos coerentes no dia a dia. Que nós possamos colocar em prática a vontade de Deus. E que a nossa conversão seja sincera. Esse rico, ele não temia a Deus. E ele foi condenado. E ele teve esse diálogo com Abraão. E Abraão falou para ele claramente. Veja bem, aqui a palavra vai dizendo para nós, no versículo 30, terminando essa meditação, ou melhor, no versículo 29, Abraão, porém, respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. O rico insistiu: pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até eles, certamente se arrependerão. Então quer dizer, meu irmão, minha irmã, hoje para nós aqui, nós temos a palavra de Deus. Nós temos os profetas falando para nós. Nós temos os sacerdotes que falam para nós. Nós temos, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus. A palavra de Deus que é alimento para nós. E será que nós estamos colocando em prática a palavra de Deus? Meus irmãos e minhas irmãs, nós não podemos brincar com a nossa salvação. Então, lutemos para colocarmos a palavra de Deus em prática no nosso dia a dia. E que nós possamos sermos fraternos. Que nós possamos buscar o nosso Deus. Não apegar às coisas desse mundo, a riqueza, o poder, tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. Então, lutemos para sermos, salvos um dia com Jesus no céu e que nós possamos rever nossas atitudes e lutar para que a nossa conversão seja sincera. E terminando esta meditação de hoje, eu quero mandar um grande abraço para o Ivanar, para o Pereira, para o Vicente, que é os meus companheiros lá de trabalho, das Jardinais, que Deus abençoe a todos vocês. E mandar um grande abraço também para o Fábio Rezende e família, e para todos vocês que estão aí do outro lado, ouvindo esta meditação de hoje. Que Deus abençoe você e toda a sua família. E eu peço para que você possa sempre rezar por mim, para que eu possa continuar nessa missão que o Senhor me concedeu. E assim, se Deus permitir, na próxima quinta-feira estarei aqui novamente para juntos estarmos meditando a palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.